E depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos Amalequitas, e ficando Davi 2 dias em Ziclagle, sucedeu ao terceiro dia que um homem veio do arraial de Saul com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça. Sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: De onde vens? Ele lhe disse: Escapei do exército de Israel. E disse-lhe Davi: Como foi lá isso? Peço-te, dize-me. E ele lhe respondeu: O povo fugiu da batalha e muitos do povo caíram e morreram. Assim como também Saul, Jonatas, seu filho, foram mortos. E disse Davi ao jovem que lhe trazia as novas: Como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o jovem que lhe dava a notícia: Cheguei por acaso à montanha de Gilboá, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e capitões de cavalaria apertavam com ele. E olhando ele para trás de si, viu-me a mim e chamou-me, e eu disse: Eis-me aqui. E ele me disse: Quem és tu? E eu lhe disse: Sou a Malequita. Então ele me disse: Peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está caindo em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço e as trouxe aqui ao meu senhor. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou, como também todos os homens que estavam com ele, e prantearam, e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Disse então Davi ao jovem que lhe trouxera a nova: De onde és tu? E disse ele: Sou filho de um homem estrangeiro amalequita. Davi lhe disse: Como não temestes tu estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos jovens e disse: Chega e lança-te sobre ele. E ele feriu e morreu. E disse-lhe Davi: O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Eu matei o ungido do Senhor. E lamentou Davi e Saul a Jonatas, seu filho, com essa lamentação, dizendo ele que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro do reto: Ah, ornamento de Israel, nos teus altos, fui ferido como caíram os valentes. Não os noticeis em Gate, não os publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboá, nem orvalho nem chuva caia sobre vós, nem sobre vós campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vós que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas nos teus altos foi ferido. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Como amabilíssimo me eras. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. E sucedeu depois disso, que Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: Sobe. E disse Davi: Para onde subirei? E disse: Para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas 2 mulheres, Ainoã de Israelita e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram na cidade de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá, e deram aviso a Davi, dizendo: Os homens de Jabes Gileade são os que sepultaram a Saul. Então enviou Davi mensageiro aos homens de Jabes Gileade e disse-lhes: Bendito sejais vós do Senhor, que fizeste tal beneficência a vosso senhor, a Saul o sepultastes. Agora, pois,
O Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, e também eu vos farei este bem, porquanto fizeste isto. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos e sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim rei sobre si. Porém, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim, e constituiu rei sobre Gileade, e sobre os Assuritas, e sobre Israel, e sobre Efraim, sobre Benjamim, sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Mas os da casa de Judá seguiam a Davi, e foi o número dos dias de Davi reinou em Hebron, sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Então saiu Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, de Manaim, a Gibeão. E saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi se encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibeão, e pararam estes desta banda do tanque e os outros daquela banda do tanque. E disse Abner a Joabe: Deixe levantar os jovens e joguem diante de nós. E disse Joabe: Levantem-se. Então se levantaram e passaram por conta 12 de Benjamim da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos filhos dos servos de Davi. E cada um lançou mão da cabeça do outro, meteu-lhe a espada pelo lado, e caíram juntamente de onde se chamou aquele lugar Eucat Hazurim, que está junto ao Gibeão. E seguiu-se naquele dia uma crua peleja, porém Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. E estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abissai, Asael. E Asael era ligeiro de pés, como uma das cabras montanesas que há no campo. E Asael seguiu após Abner, e não declinou de detrás de Abner, nem para a direita, nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, disse: És tu, Asael? E disse ele: Eu sou. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda, e lança a mão de um dos jovens e toma os seus despojos. Porém Asael não quis desviar-se de detrás dele. Então Abner tornou a dizer a Asael: Desvia-te de trás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra. E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe teu irmão? Porém, não se querendo ele desviar Abner, o feriu com o conto da lança, pela quinta costela, e a lança lhe saiu por detrás, e caiu ali e morreu, naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Asael caiu e morreu paravam. Porém, Joabe e Abissai seguiram após Abner, e pôs-se o sol, chegando eles ao outeiro de Amá, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se juntaram detrás de Abner, e fizeram um batalhão, e puseram-se no cume de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: Consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? E até quando não has de dizer ao povo que deixe de seguir a seus irmãos? E disse Joabe: Vive Deus, que se não tivesse falado já desde pela manhã, o povo teria cessado cada um de seguir a seu irmão. Então Joabe tocou a buzina, e todo o povo parou, e não perseguiram mais a Israel, e tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e seus homens toda aquela noite pela planície, e passando o Jordão caminharam por todo o Britom, e vieram a Manaim. Também a Joabe se tornou de seguir a Abner, e ajuntou todo o povo, e dos servos de Davi faltaram 19 homens, além de Asael. Porém os servos de Davi feriram dentre os de Benjamim, e dentro dos homens de Abner a 360 homens, que ali ficaram mortos. E levantaram a Asael e sepultaram-no na sepultura de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém Davi
se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. E Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi seu primogênito Amon, de Ainoã, de Jezreelita, e o seu segundo Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita. O terceiro Absalão, filho de Maca, filho de Talmai, rei de Gessur. O quarto Adonias, filho de Agite. O quinto Cefatias, filho de Abital. O sexto Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Esses nasceram a Davi em Hebrom. E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se esforçava na casa de Saul. E tinha Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá. E disse Isbosete a Abner: Por que entrastes a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete e disse: Sou eu, cabeça de cão, que pertence a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, a seus irmãos, a seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi. E tu hoje buscas motivo para me arguires por causa da maldade de uma mulher? Assim faça Deus a Abner e a outro tanto que, como o Senhor jurou a Davi, assim hei de fazer, transferindo o reino da casa de Saul e levantando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nem ainda uma palavra podia responder a Abner, porque o temia. Então ordenou Abner, da sua parte, mensageiros a Davi, dizendo: De quem é a terra? E disse: Comigo faze a tua aliança, e eis que a minha mão será contigo para tornar a ti todo Israel. E disse Davi: Bem, eu farei contigo a aliança, porém uma coisa te peço, que é: não verás a minha face se primeiro não me trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: Dá-me minha mulher Mical, que eu te desposei por 100 prepúcios dos filisteus. E enviou Isbosete e a tirou de seu marido, o Paltiel, filho de Laís. E ia com ela o seu marido caminhando e chorando de trás dela até Baurim. Então lhe disse Abner: Vai-te agora, volta. E ele voltou. E praticava Abner com os anciãos de Israel, dizendo: Muito tempo há que procuráveis que Davi reinasse sobre nós. Fazei-o, pois agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: Pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. E falou também Abner o mesmo aos ouvidos de Benjamim, e foi também Abner dizer aos ouvidos de Davi em Hebrom tudo o que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E veio Abner a Davi, Hebrom, e 20 homens com ele, e Davi fez um banquete a Abner. E os homens que com ele vinham, então disse Abner a Davi: Eu me levantarei e irei e ajuntarei ao rei, meu senhor, todo Israel, para fazerem aliança contigo. E tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e foi-se ele em paz. E eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma sortida, e traziam consigo grande despojo. E já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque esse tinha se despedido. Esse tinha ido em paz. Chegando, pois, Joabe e todo o exército que vinha com ele, deram aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei e o despediu e foi em paz. Então Joabe entrou ao rei e disse: Que fizeste? Eis que Abner veio ter comigo, porque pois o despediste de maneira que fosses assim livremente. Bem conheceste Abner, filho de Ner, que te veio enganar, e sabe a tua saída e a tua entrada, e entender tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte à entrada da porta para lhe falar em segredo, e feriu-o ali pela quinta costela e morreu, por causa do sangue de Assel, seu irmão. O que depois Davi, ouvindo, disse: Inocentes somos eu e o meu reino, para com o Senhor para sempre do sangue de Abner, filho de Ner. Fique-se sobre a cabeça de Joabe
e sobre toda a casa de seu pai, e nunca da casa de Joabe falte quem tenha fluxo, nem quem seja leproso, nem quem se tenha a bordão, nem quem caia a espada, nem quem necessite de pão. Joabe, pois, e Abissai, seu irmão, mataram Abner, por ter morto a Asel, seu irmão, em peleja, em Gibeão. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: Rasgai as vossas vestes, e cingi-os de pano de saco, e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. E sepultando a Abner em Hebron, o rei levantou a sua voz e chorou junto à sepultura de Abner, e chorou todo o povo. E o rei, pranteando Abner, disse: Não morreu Abner como morre o vilão? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões de bronze, mas caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. Então todo o povo veio fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: Assim Deus me faça, e outro tanto se antes que o sol se ponha, e eu provar pão ou alguma coisa. O que todo o povo, entendendo, pareceu bem aos seus olhos, assim como tudo o que o rei fez pareceu bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo e todo Israel entenderam naquele mesmo dia que não procedera do rei que matasse Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: Não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande? Eu hoje estou fraco, ainda que seja ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade.